Como que a falta de comunicação sobre o dinheiro entre as famílias pode prejudicar o crescimento ali, o desenvolvimento de uma criança referente ao financeiro e também até de um adolescente, de uma pessoa que está vivenciando aquilo tudo. Bom, esse vídeo aqui é um vídeo um pouco diferente no canal, trazendo uma pegada mais psicologia financeira e de finanças comportamentais, falando um pouco disso, tá? Referente a essa questão de dinheiro e família. Porque a gente está tendo o caso aí repercutindo nesse atual momento, que é o caso da Larissa Manoela. Infelizmente, está tendo aquele problema lá entre a família dela, patrimônio, dinheiro. E isso ali provavelmente vem sendo ali carregado por falta de comunicação e de conversa sobre o dinheiro. Nosso assunto aqui não é sobre ela, é só pegando como exemplo ali, porque como repercutiu, acaba que é um assunto que fica em alta e a gente vê a importância e como que isso é relevante nas nossas famílias, tá? Para a gente comunicar com nossos filhos, nossos parentes e tudo mais. Então, quão importante é essa comunicação sobre o dinheiro entre as famílias? Por que que é ruim a gente não ter essa comunicação e essa intimidade com o dinheiro desde novo? E a gente não tem essa cultura nas nossas famílias. Vocês podem ver, poucas famílias falam sobre o dinheiro. Às vezes, falar sobre dinheiro, falar a respeito de dinheiro, é até uma falta de respeito, uma falta de educação. Você já percebeu isso? Então, às vezes, você pergunta, pai, quanto você ganha? Ele vai, não comenta, não fala nada. Ah, quanto que gastamos nisso? Quanto que custa isso? As pessoas abominam esse tipo de pergunta, elas não querem ter uma relação ali com o dinheiro. E isso é um grande problema, porque se uma criança ela começa a crescer dentro de uma família que não tem uma relação aberta sobre dinheiro, que ela não entende que é preciso ter um controle financeiro, que você tem um entendimento sobre como funciona, ela começa a crescer de forma que abominando o dinheiro. Então, se ela não vê os pais dela, que deveria ser o exemplo, ou as pessoas dentro de casa conversando sobre dinheiro, mostrando como tratar o dinheiro e mostrando como cuidar do dinheiro, ela vai crescer totalmente oposto daquilo. Então, se os pais delas não faziam um controle financeiro e principalmente não mostrava e explicava a ela sobre isso, ela também não vai fazer. Quando ela começar a receber o seu salário, ela simplesmente vai fazer o quê? O dinheiro cai na conta e ela vai gastar. O dinheiro cai na conta e ela vai gastar. E até aí, beleza. Esse é o estágio ali inicial, né? A pessoa vai ter um descontrole financeiro, ela vai ver que a relação dela com o dinheiro não é bom e, tipo assim, para ela tanto faz. Isso não é uma importância. Ela vai seguir a sua rotina, trabalhando, trabalhando, recebe salário, gasta. Trabalha, trabalha, recebe salário e gasta, sem poder ir juntar uma grana, sem poder ter um entendimento do que pode fazer com esse dinheiro, pensando no seu futuro. E isso ali, tá? Os pais têm um grande impacto. Porque pensa bem, se uma criança vê a sua família desde pequena se endividando, sempre comprando coisas, sempre ali só gastando dinheiro. Qual a relação que ela enxerga naquele dinheiro? Que o dinheiro só foi feito para gastar. E não tem nenhum problema nisso, tá, gente? Às vezes a pessoa não quer poupar, não quer investir, tudo bem. Cada um ali faz o que acha melhor. Só que a pessoa, a criança, ela não entende isso. Ela vai começar enxergando ali a grana de uma forma ali que ela simplesmente tem que chegar na mão e ela tem que sair. Ela não precisa chegar, você não precisa fazer um controle e entender o que você tem a pagar. Ela não entende que tem que pegar parte desse dinheiro e tem que investir, porque desde criança ela não foi ali explicada e foi ensinada que você tem que separar a parte da grana que você recebe para o seu eu do futuro. Então, se a criança não tem isso desde pequeno, quando ela crescer vai ser muito mais difícil implementar. E quando ela perceber, provavelmente que alguém que está vendo esse vídeo aqui vai se identificar. A pessoa, quando percebe, ela acha, nossa, é tarde demais, já passou tanto tempo, eu vou começar agora, tá? E eu já digo para você que nunca é tarde demais. Você pode ter 50, 60, 40, 30 anos, nunca é tarde demais para começar. O momento é esse momento. Só que, de fato, se a gente tivesse entendido e aprendido isso desde pequeno, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Porque se você investe desde pequeno, ou desde adolescente, ou desde que fez os 18 anos, ou desde que começou a ter o primeiro salário, muito melhor, porque os aportes que vocês fazem inicial são os que mais vão fazer efeito lá na frente. Porque a fórmula dos juros compostos, a grande parte ali que é exponencial é o tempo. A fórmula dos juros compostos ela é elevada ao tempo. Isso quer dizer que quanto maior o tempo, maior vai ser o efeito dos juros compostos, que são juros sobre juros. Então, se uma pessoa começa a investir aos 18 anos, esses aportes iniciais que ela fez aos 18 anos, mesmo que seja 100, 200, 300 reais, eles vão ter um grande efeito no longo prazo do que os aportes que ela fez quando estava com 40, com 50 anos, que foram dos últimos. Tá? Então, os primeiros aportes, eles são mais relevantes. E nem estou falando em questão financeira, na questão do tempo, porque na nossa fórmula dos juros compostos, ele é elevado ao tempo. Então, o tempo é o fator exponencial ali da nossa fórmula. E bom, Jonas, por que você está falando sobre isso tudo? Eu sou uma pessoa que também não tive uma criação e não tive entendimento financeiro desde pequeno sobre dinheiro. Na realidade, eu tive tratamento totalmente ali
que uma pessoa não tem que ter. Eu vim de uma questão de endividamento familiar, que eu via que não tinha uma boa relação, tá? Minha família com dinheiro, sempre endividando, endividando, endividando. Então, se a pessoa ela não tem uma boa relação desde pequeno nas famílias, ela tem uma relação tóxica com o dinheiro, com o tempo ela começa a abominar o dinheiro. Ou seja, ela acha que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não é bom, que o dinheiro muda as pessoas e que rico não é bom. Deve aquela coisa, rico é ruim. Tipo, a pessoa julga a pessoa por ela ser rico. Isso é o quê? É um tratamento, isso é uma relação tóxica com o dinheiro. Então, tudo que tem dinheiro envolvido, que tem financeiro, que tem grana envolvida, ela começa a abominar. A pessoa começa a abominar a questão financeira e tudo que envolve isso. Então, você já escutou essas frases, né? Dinheiro é sujo, dinheiro muda as pessoas, o rico não é bom, o rico é mau, o rico só pensa em dinheiro. Então, tipo assim, esses pensamentos, eles vão sendo colocados na cabeça porque a pessoa tem uma relação totalmente tóxica financeiramente com o dinheiro. E isso é uma questão que vai te atrapalhar a cuidar do seu dinheiro. Porque quando a pessoa chega nesse estágio de ter uma relação tóxica com o dinheiro, tudo que é relacionado a dinheiro, ela espanta da vida dela. Então, se ela recebe o dinheiro dela, ela vai fazer o possível para gastar mais rápido, então ela vai ter um gasto ali de compulsão, então a pessoa vai gastar compulsivamente o seu dinheiro. Ela não vai fazer um controle financeiro porque ela não quer nem entender quanto que ela ganha e quanto que ela gasta. Ela só quer saber ali se o dinheiro pingou na conta e se ela já pode gastar. Ela não quer nem entender de onde que ela tá, para onde que ela tá indo e como está esse caminho. Ela não quer fazer o controle financeiro. Falou de dinheiro, ela corre. E também, com o tempo, ela vai começando a se endividar, que é aí que entra o estágio do endividamento. A pessoa vai começar a gastar, gastar, gastar de forma compulsiva, vai começar a antecipar sonhos, porque ela acha normal, ela viu todo mundo fazendo isso. Não quer dizer que é errado, mas, por exemplo, ela vai lá, não tem condições de financiar o carro. A pessoa vai e financia um carro que não cabe no bolso. Ou seja, ela vai se endividando a um ponto que ela não consegue mais controlar aquilo. E isso tudo se deu efeito ali por conta do relacionamento tóxico desde pequeno com o dinheiro. Se a pessoa sempre tem um tratamento, sempre tem uma conversa, um entendimento a respeito do financeiro, com o crescimento dela, esse amadurecimento ali vai estar trazendo vantagens para ela. A pessoa vai começar o quê? Investir o seu dinheiro, ela vai começar a fazer o seu controle financeiro, que é anotar tudo que ela ganha, tudo que ela gasta, quais que são os objetivos, o que que ela pretende fazer com aquele dinheiro. Ela começa a investir parte do seu dinheiro, então, se ela recebe R$ 1.000, ela começa a pegar 5% e começa a investir, pensando no seu futuro. Então, a pessoa ela consegue, de fato, ter uma relação amigável com o dinheiro. E não quer dizer que a pessoa vai ficar rica só por isso. Não quer dizer que a pessoa vai se enriquecer só porque ela tem uma relação amigável. Inclusive, tem pessoas que têm relação tóxica com dinheiro e pode ficar rico. O problema é que essas pessoas vão chegar naquele estágio que eu te expliquei, de endividamento. E a gente vê vários casos aí na internet de pessoas, por exemplo, pessoas do BBB. É um grande exemplo. A pessoa às vezes ganha R$ 1 milhão, só que é uma pessoa que não tem relação com dinheiro, então uma relação tóxica, passa depois 3, 4, 5, 7 anos, essa pessoa está endividada. A gente já viu vários casos desse, né? E pessoas que às vezes receberam 1 milhão, 1,5 milhão, não sei qual que é o prêmio do BBB, e com o tempo ali a pessoa conseguiu administrar e conseguiu ali de fato crescer e crescer aquele dinheiro, porque a pessoa tinha uma relação amigável com o dinheiro. Então não quer dizer que de fato você tem uma relação amigável, você vai ficar rico, mas você vai saber controlar o que você ganha. Você vai saber ele não ser compulsivo. Em alguns momentos você vai ser, porque isso é um comportamento às vezes humano, mas você vai conseguir se controlar na grande maioria do tempo. E isso no longo prazo vai te dar um grande resultado financeiro positivo. E aquela coisa, né? A sorte, quando ela encontra uma pessoa bem preparada, tudo vai dar certo, né? Então, quando a sorte encontra o bem preparado, esquece, vai dar excelente. Enquanto a sorte não encontra a pessoa bem preparada, que é o caso do BBB que eu expliquei para vocês, aí dá tudo errado. E de fato vão ter pessoas que vão ter predisposições a ter um relacionamento melhor com o dinheiro. Às vezes por conta do ambiente, às vezes um ambiente tóxico, a pessoa quer ser o inverso daquilo, e isso é muito de personalidade, e foi um pouco o que aconteceu comigo, igual eu comentei, eu vim de um ambiente tóxico com relação ao dinheiro, não tinha um cuidado, não tinha informações, não tinha conversas, eu via que era um ambiente tóxico, e quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar com uns 14 anos, tudo que eu ganhava, eu não sei porquê, acho que eu... Sabe quando você tem aquela aversão a tudo que você viu, você quer sair o oposto? Então eu sempre tive esse pensamento muito alinhado a isso. Então quando eu comecei a receber meu primeiro salário, eu lembro que eu sentava, pegava meu caderno e anotava. Eu fazia o controle financeiro raiz. Então eu colocava ali no caderno mesmo meu salário, tudo que eu tinha como gastos, e assim que eu fui conseguindo me organizar financeiramente desde o meu primeiro emprego. Por incrível que pareça, desde os meus 14 anos eu faço esse controle financeiro, e não porque eu tive ali uma instrução em casa,
porque era da minha pessoa, de fato, eu querer ser o oposto daquilo, querer ter uma relação boa com o dinheiro, querer entender o que eu estou fazendo com a minha grana, fazer meu controle financeiro e pensar no longo prazo. Então eu sempre tive essa visão de longo prazo, nem sei como que eu puxei isso, até engraçado, mas eu sempre fazia isso, colocava no caderno e sempre dava certo. Todo mês ali eu fazia o controle, lembro que eu ficava olhando o caderno e ficava tentando entender como que eu posso fazer mais sobrar dinheiro aqui e ali, enfim. E isso aí foi bom, porque com o tempo eu fui só aprimorando, aprimorando o relacionamento e o tratamento com o dinheiro. Mas afinal, como evitar esse relacionamento tóxico com o dinheiro ali entre as famílias? De fato, conversando, de fato, expondo, mostrando às vezes as dificuldades, mostrando ele realmente o valor do dinheiro, você mostrando que, olha, a gente está comprando isso aqui, mas para a gente conseguir ganhar isso aqui, a gente teve que trabalhar tantas horas, a gente teve que nos esforçar de tal forma. As coisas não vêm simples assim, não é só chegar e gastar, a gente tem que se planejar. Então é de fato sentar e tentar comunicar ali, seja com criança, com adolescente, mostrando como que funciona de fato dentro da vida real, mostrando a realidade de fato, como que as coisas funcionam, para ele poder, desde pequeno, desde adolescente, já começar a entender como tratar o dinheiro e como fazer ali, para quando ele começar a ganhar a grana dele, ele começar a se organizar e ter um relacionamento amigável com o dinheiro e não tóxico, tá? Então isso é muito importante, de fato a comunicação, quebrar esse paradigma de falar sobre dinheiro errado, falar sobre dinheiro não é certo, é antiético, não existe isso, tá? A comunicação sobre ele tem que existir, principalmente ali com as crianças e adolescentes e também pessoas que estão no seu ambiente, tá? Então, quando você começar a expor essa relação, mesmo que seja difícil, você vai ver que as coisas vão fluindo e, de fato, ele vai trazendo um resultado positivo no médio e longo prazo. Mas diz para mim aí, você tem uma relação tóxica ou uma relação amigável com o dinheiro? Joga nos comentários aqui, deixa o like, se inscreve no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo.